Agora deu certo. E aí, Pinheiro, tudo Opa, tranquilo? agora foi. Agora foi, agora deu certo. E aí, E tranquilo, né? aí, mano, como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Tá vendo aí? Tá ouvindo bem? Tá show, tá legal aqui. Beleza. Cara, obrigado, viu? Obrigado pelo espaço aqui, viu? Pelo tempo que você está dedicando aqui pro meu canal, viu? Pra mim, mas vai ser uma honra aí estar fazendo esse vídeo aí com você, beleza? Nada que é isso, a honra é minha. Obrigado. Cara, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Você faz parte aí do marketing, né? Também da parte do designer, do Oficina G3, né? Que eu te conheci, faz parte aí da turnê do Rodolfo Abrantes também, né? Trabalho junto com ele. Fala um pouquinho, né? Como que essa oportunidade aí surgiu para você estar fazendo esse trabalho? Cara, foi uma história meio louca, porque tudo começou com aqueles eventos que o Jeff tava fazendo, né? O Toca Rock Fest. E ele, eu já seguia ele no tempo e tal. Aquela coisa de fã, né? Eu sempre fui fã do G3. Eu acompanhava o cara. Aí ele tava fazendo esse Toca Rock Fest e ele postou um cartaz muito feio. Falou, o cartaz era muito feio, eu disse, eu não vou deixar isso. Aí eu fui, falei com o Júlio já trabalhava com ele na época. Falei, Júlio, o que é que tu acha? Fazer um cartaz aqui e mandar pra ele e tal. Ele, cara, eu acho que sim. Eu fui fazendo algumas e mandando primeiro pro Júlio. O que é que tu acha, Júlio? Tu acha que ele vai gostar disso aqui? Aí teve um que eu mandei. Aí eu falei, ó, Jeff, tô mandando isso aqui que eu vi lá, que você usou e tal. Ele, cara, eu gostei. Você consegue fazer da cidade e tal e tal? Mas eu faço. Aí foi nisso, mano. Foi oportunidade não chegou na minha porta. Eu me joguei, né? Eu fui atrás, eu disse, ó, tem isso aqui, se você gostar. Aí ele gostou, aí eu fiquei trabalhando para ele nesse Talk Rock Fest, fiquei fazendo algumas coisas, a gente ficou fazendo aquele marketing pro evento. Aí ele gostou do meu trabalho e falou, ó, mano, no final do ano tem o G3 aí, eu quero você lá. Aí, fechou. Então deu certo, né? Aí tô até hoje. Você já tinha tido experiência assim com um artista nacional fazendo esse tipo de trabalho ou foi a primeira vez? Cara, com uma banda assim, um cliente do tamanho do G3 foi a primeira vez. Já trabalhei em alguns ramos assim, mais grande assim, igual o G3, foi a primeira vez. Eu trabalhei um tempo na Rede TV, mas era como editor. Mas Sim. mais assim, o maior foi o G3. E a sua ida para começar com o Rodolfo também foi através do Jeff, né? Pelo É, conhecimento, levou a mesma equipe, né? isso. Porque o Jeff tá meio que montando a empresa para agenciar outros artistas, né? E o Rodolfo meio que se. Mano, é tudo obra de Deus. Quando é de Deus, não tem como correr. Porque o Rodolfo ele já estava querendo um projeto desse, de música, né? Que ele pregava muito, mas ele estava muito tempo sem tocar, sem cantar, em um show. E acho que foi o mano da Alva que falou pro Rodolfo, ó, Rodolfo, tem o Jeff aí, que ele faz as turnês do G3, você conversa com ele. E por coincidência, o Rodolfo tava em Goiânia. Algo assim. Aí ele falou com o Jeff, eles marcaram e já saiu dessa reunião com a turnê quase pronta. E daí ele juntou toda a equipe, que é a equipe que já trabalha com ele, e começamos aí. E agora tá vindo trazendo arca também. É uma Sim. novidade. Massa demais. E como que é assim a semelhança, né? Tem alguma padronização que você vê assim entre as bandas, né, que você trabalha, igual o Rodolfo, o Público, Oficina, trazendo a Arca também? Tem alguma padronização nessa parte de design assim? cara, não. O, porque a gente foca muito no público, né? Que é o cliente final, é sempre o público. Então o público do G3 é bem diferente do público do Rodolfo. Porque o público do G3 ele já vem dessa caminhada de banda do G3. A do Rodolfo não. Do Rodolfo tem a galera das antigas lá do tempo do Rodox, mas tem muita gente que conheceu ele através das ministrações. Então já é uma galera mais voltada para a igreja. Então já é uma linguagem um pouco mais formal, digamos assim, mas mantendo aquela mesma linha. Igual foi quando a gente foi anunciar a turnê do DDG, é sempre aquele funil sempre a criação do Jeff, né? Esse funil, pô, solta alguma coisa ali, deixa um mistério para a galera já ir tentando descobrir o que é, e todo dia divulgando alguma coisa até chegar o dia que vai divulgar o que é a turnê e tal. E funcionou muito.
É isso que a gente fez com Trazendo Arca também, mas também é outro público, um público um pouco mais... O público do GTs um pouco mais jovem, jovial, sim, mas o público do Trazendo Arca já é um público um pouco mais velho, o público do Rodolfo já é um público mais reservado. E a gente tem que se adequar aos públicos. Ele vai vendo que vai dar certo, que dá certo, que não dá, e vai montando. E no caso do G3, é muito. Demora assim ser aprovada uma arte por eles assim? Qual que é as principais exigências, né, que eles têm nesse caso aí? Cara, no começo era muito eu e o Jeff e a equipe. No começo, quando eu entrei, tinha uma equipe para fazer isso. Aí algumas artes eram aprovadas pelo Jeff. E ao decorrer do tempo eu fui meio que entendendo como que é o gosto dele, dos meninos da banda. E agora não demora muito, mas antes demorava um pouco mais. Eu, eu tenho que entender, como profissional, eu tenho que entender o gosto do meu cliente. Então, ele gosta de alguma coisa assim. Então, no começo, o que é que eu fazia? Eu fazia várias opções. Mandava 2, 3 opções para ele e a partir das opções que ele ia escolhendo, eu ia entendendo mais ou menos como que é o gosto, como que é a linha do que eu tenho que seguir. Então, já hoje eu não preciso mais. Eu já faço uma que eu sei mais ou menos como é que ele vai querer e já manda. Algumas coisas nem passam pela aprovação, porque já sei como que é, como que funciona, mas antes era assim, fazia algumas opções, ele ia escolhendo, ele ia ajustando e entendendo o que ele queria. E o profissional ele tem que entender o cliente final, porque eu não posso seguir o gosto do Pinheiro e fazer algo pro Pinheiro, o gosto do Pinheiro, mas que não é pro Pinheiro, é pro G3. Então a galera já está muito mais tempo nesse ramo do que eu. Eles sabem o que é que o público deles, o que é que funciona, o que é que não funciona. Então foi meio que se adaptando aí e agora já está no caminho legal. Falando essa parte assim principalmente o G3, sim, é muito ligado à tecnologia, né? Os integrantes ali, tudo tem um conhecimento bom nisso aí, tanto na parte musical, né, e tudo. Essa parte do marketing, assim, de rede social hoje, né? Eles já tinham um conhecimento bom disso aí, eles sabem levar bem isso aí, ou você teve que adequar muita coisa ali depois que você entrou? Cara, algumas coisas, sim. Todo tempo está se modernizando, todo tempo. E os caras da banda, eles têm o trabalho fora da banda deles, que consome muito tempo deles. Então, alguns, o Juninho é pastor lá nos Estados Unidos e tal, não tem tanto esse tempo para estar cuidando das redes sociais e algumas coisas ele tem que ir mostrando para ele, Juninho, assim que funciona melhor e tal. Tem que ir mostrando porque algumas coisas eles não têm esse costume, tá? E agora o Jean já é mais parte ali, o Duca já é uma parte mais musical ali de produção. E cada um tem um direcionamento. Mas pouca coisa. Agora eles já são esfera já. Eles já vêm, porque a banda tem mais de 30 anos, então eles sabem o que dá certo e o que não dá certo. Os caras já têm muita experiência, né? Mas em relação às redes, algumas coisas a gente vai adaptando, que a gente sabe como é que funciona, principalmente o algoritmo do Instagram, né? Quase todo mês muda. Isso aí a gente tem que ficar se adequando direto. Até a gente mesmo, todo dia está aprendendo uma coisa diferente. Eu ia falar descendo o algoritmo agora, porque eles, como banda antiga, sabem que funciona muito mais fora disso, né? Essa questão do algoritmo, assim, você tem dificuldade ainda para estar entendendo isso? YouTube, né? Instagram, igual você falou, todo dia está mudando, né? Como que faz aí para estar entendendo isso, buscando material também para estar estudando isso, né? É, muito do que a gente faz é meio que a gente seguir uma linha, depois o algoritmo muda, tem que renovar, tem alguma coisa errada aqui, né? O engajamento não está tão bom. Aí quando a gente vai tentar dar uma estudada, a gente entende mais ou menos o que é que está rolando e se adequa a isso. Então, por exemplo, na época acho que do Nadoc, do Nadoc, usamos muito a parte de humor para comunicar, fazer aqueles vídeos narrados e tal. Ele funcionava muito, muito legal. A gente tentou fazer agora no DDG e já não funcionou muito bem. Então, algumas coisas vai mudando, né? O público vai mudando e tal. Então, algumas diretrizes do Instagram mudam também. Aí o segredo tá sempre se adequando, mano, porque vira e mexe tá mudando. Então, algumas coisas funcionam, outras não.
Mas a parte do humor ainda funciona. Funciona bastante, mas não algumas coisas. Corte dos shows. Alguns dão certo, outros não. Aí depende muito do humor do Instagram. O Instagram de vez em quando dá uma bugada, né? Hoje Outro. em Agora hoje em na. dia não depende muito de qualidade, né? Depende mais dessa parte do algoritmo mesmo, né? Isso, da entrega. Porque o Instagram ele não entrega direito, né? Se não tem alguma coisa ali que não está seguindo muito, ele não vai entregar. Outras coisas ele entrega. Agora no. Acho que foi quarta, terça. Não lembro se foi quarta ou se foi terça. Postei alguma coisa no Instagram do Trazendo Arca para dar uma divulgada lá. E coloquei um efeito sonoro de público, gritando, e meio que um suspense. O Instagram entendeu que era a música de uma banda secular. E colocou lá no Instagram do Trazendo a Arca. Israel e o Rodolfo vamos dar uma namorada. Mano, meu Deus do céu. O que é isso? Aí eu tentei de novo, aí tava lá. Trazendo a Arca original, áudio original, e beleza, agora foi. Aí depois o Instagram mudou de novo. Aí ficou a mesma coisa. Vou deixar sem áudio agora. Uma coisa que eu vi na rede do G3, que eu achei bem criativa, assim, eu só vi na do G3 até hoje, é aquela questão das lives rotativas, né, que faz lá mostrando a agenda. Aquilo foi ideia sua que tá colocando lá? Cara, 70%, 80% é tudo ideia do Jeff, mano. O Aquilo Jeff lá é tem muito crânio pra essas funcionado coisas. bem, né? Oi? Aquilo lá tem funcionado bem, né? Sim, funciona legal. Pronto, isso que você falou. Algumas vezes funciona, mas você tem que saber usar. Por quê? Se você vai fazer uma divulgação que você precisa de um link, então ele já não funciona muito bem. Desculpa. Por quê? Porque quando tá em live, a galera não consegue ver os stories. E geralmente a gente coloca o link nos stories, ou a galera tem que sair da live e ir na bio. Aí algumas vezes não funciona por causa disso. Mas se for alguma coisa comunicativa, aí funciona. Funciona bem. Mas se for alguma coisa, tipo, para mandar, ó, a galera liberou vendas. Uma coisa assim, a gente libera as vendas, depois 1 hora, 2 horas, aí abre essa live pra galera que não viu a postagem que abriu as vendas. Aí isso funciona. Aí tem que saber usar. Mas isso é de tanta errar, a gente tá certo. Sim. E no caso do G3 aí, sempre essa parte aí do marketing é bem própria com vocês, né? Nunca vem da parte do contratante, não, né? Vocês que gerenciam essa parte toda, né? É, porque a gente já segue uma linha para todas as cidades, né? Já segue um padrão. Aí nesse canto, quando é contratante, a gente já manda para eles. Algumas coisas eles fazem lá para a cidade e tal, mas tráfego, essas coisas já é padronizado pela gente aqui. E como já cria um padrão para uma cidade, então para replicar para outras cidades é mais fácil. Sim. E quando vem da parte do contratante essas artes, essa parte aí, passa por aprovação também de vocês, da banda? Que isso aí pode ser que, se mal feito por parte do contratante, acabar até prejudicando também, né? Algumas vezes nem chega, porque a maioria das vezes, 90% das vezes, eles usam o material que a gente manda, já para evitar Aham, essas coisas. sim, Mas de vez em quando alguns fazem um negócio meio feio, umas informações erradas. Acontece. sim. E hoje o que é que você vê mais nessa questão do engajamento que você estava falando, né? A parte humana ali no show, né? O contato direto com o público ali. Ou a rede social, assim, o que é que você vê que gera mais engajamento real mesmo, assim, para a banda? Cara, aproximação com o público. Porque a galera que segue o G3, a página do G3, o que é que a galera quer ver? O G3, que é essa interação. Por isso que o Close Friends deu muito certo. Sim, Porque mostrava muito o dia a dia da banda, viagem, bastidores, as resenhas, né, que tem, que geralmente as pessoas não veem. E é isso que a galera comunica muito com a galera. Acho que foi ontem, publiquei o vídeo do Duque, do Jean lá, chamando pro show. Aquele já foi legal, que era uma coisa mais contraída, uma coisa meio mais próximo deles, eles brincando ali e tal, e a galera gostou. Então essas coisas assim, que mostram mais o artista, né? Então dá um engajamento melhor. Então, mas como eu tinha falado, os caras, mano, são muito ocupados. Então os caras não tem muito tempo para isso aí. Quem entra o Jeff, o Pinheiro, para tentar dar uma cuidada nas redes. Aí a gente, quando não tem a participação deles, aí a gente tem que se virar nos 30.
Bem. Hoje você administra só a rede do G3 ou você administra as pessoais também deles ali? Não, só do G3. Só do G3. Aí as pessoais ficam por conta deles mesmo, esse material, Isso. tudo, com eles É, mesmos que. isso mesmo. Aí é pessoal deles. Porque como é uma conta pessoal, né, profissional e tal, aí é mais com eles. Mas algumas coisas do G3, aí eu posto em coleta com eles. Aí Sim. eles aceitam lá e fica mais fácil. E a coleta desse material que chega para você, né? Foto, material de show, como que isso funciona dentro da banda ali do G3, lá do Rodolfo também? Então, no começo eu ficava com a câmera e eu mesmo fazia essa captura. Agora, como teve o CF no ano passado, então eu fiquei mais com o CF, e a gente contou muito com a participação de muitos voluntários. E Uhum. foi uma coisa que deu muito certo, porque tem muita galera talentosa que a gente vê, ah, mano, umas fotos massa, aí vai e coloca o arroba do cara, já dá uma ajuda na divulgação do trabalho da pessoa. Mas esse trabalho voluntário deu muito resultado legal, porque é uma oportunidade para o profissional, para ele mostrar o trabalho dele, e mais a oportunidade da banda mostrar o trabalho dele para quem não conhece. Então foi uma coisa que funcionou muito legal. Funciona ainda até hoje. Então, por exemplo, nesses shows que não tava agora, que eu não tava, mas eu tava comandando daqui essa parte de fotos e tal, e a galera se voluntariou, mandava para mim, fazia a seleção, dava umas editadas e segue o post. E isso deu muito certo, graças a Deus. Mas Sim. quando não tinha, eu mesmo fazia. Essa ponte aí, esse pessoal já chega direto no seu perfil lá no Instagram, né? Cara, alguns a gente consegue lá na hora do Ah, show. Na hora do show, alguns contratantes contratam esse serviço do pessoal. Alguns a gente já conhece por outros shows. Alguns já tem um contato de alguns que eram voluntários. Eu já pego o contato e já faço, já tem show de novo lá no mesmo lugar, eu já sei quem faz um trabalho legal e é sempre essa pessoa. Como teve no Rio de Janeiro, ano passado, teve uma moça que é muito talentosa, que era a Ivy, que ela estava em São Paulo e teve show do G3 São Paulo. Eu já falei com ela, ó, Ivy, tá tendo show do G3, você quer ajudar a gente de novo lá? Ela, com certeza. Então, isso funciona muito bem. Do G3 não, do Rodolfo. Ela fez do G3 no Rio e fez o do Rodolfo em São Paulo. Então já é uma galera que a gente já tem uns contatos legais. massa. Pinheiro, e essa parte do marketing também, né? A gente falar questão de crise de imagem, essas coisas assim. Como que o marketing faz, né, para contornar isso? Hoje tem muita onda de cancelamento para lá e para cá, né? Qualquer coisa que um cara fala, às vezes gera um burburinho grande, né? Como que entra a sua parte aí para tentar contornar isso, tentar resolver a situação? Cara, sempre tem, né? Dos caras querendo aparecer por cima de polêmica e tal. Mano, a gente não ignora. Os caras sempre falaram, mano, a melhor resposta não dá resposta nenhuma. Então, aprendi muito com esses caras. Os caras do G3, eles têm bagagem pra isso. Então, os caras sabem o que fazer. Então, a gente nem responde. Ou quando é alguma coisa muito ofensiva, a gente bloqueia. Não tem muita conversa. Isso aí já aprendi com o Jeff. Jeff é poucas conversas. Não, o cara tá falando besteira, bloqueia. Tem que fazer. Porque o cara vai ficar lá, vai ficar alimentando uma coisa que muitas vezes não tem fundamento, aí vem outro, pega carona. Então, quando você bloqueia, paga o comentário, ninguém viu. Sempre, sempre vai ter, sempre vai ter. Aí só a experiência para lidar com algumas pessoas. Mas sempre vai ter essa galera assim. Eu já acostumou. E a questão assim de banda cristã, né? Banda cristã tem na imagem ali tem que ter um apelo artístico, um apelo cristão também, né? Como que faz para equilibrar isso aí também nessa parte de marketing, na parte do design também, né? Que tem que ter esse equilíbrio. Uhum. Cara, a questão do design não muda muita coisa, né? Porque é sempre uma arte e tal. A questão de marketing, a gente tem que seguir, como a gente falar, do público. Sabe qual o seu público-alvo, você sabe mais ou menos a estratégia que vai seguir. E, cara, tem algumas coisas a gente tem que trabalhar, porque algumas pessoas da igreja não entendem a parte do trabalho. Ah, Uhum. a oficina está cobrando para tocar e tal, mas o cara não pensa que tem aéreo para pagar,
tem o salário das pessoas que não estão lá passeando, eles estão trabalhando, então tem que pagar essa galera, tem que pagar os músicos, porque eles não estão lá tocando à toa, é o trabalho deles. Tem algumas pessoas que não entendem isso. Teve um comentário de um rapaz que comentou, R$ 230 um ingresso do G3. Mano, a gente cansa de falar, porque a gente criou um ingresso, que é o ingresso meia solidária, porque muita gente não tem o benefício da meia entrada. Não tem uma carteira de estudante, não tem, enfim. Então a gente criou isso para ninguém pagar inteiro. A gente só coloca o ingresso inteiro lá porque a lei manda, porque senão a gente não colocava. Então a gente já fez essa opção de meia solidária. Você leva 1 quilo de alimento, você tem direito à meia entrada. Além de estar ajudando a pessoa que quer ir para o show, está ajudando pessoas carentes com esse material. E aí o cara vê lá, R$ 230, mas ele está vendo o terceiro lote do ingresso inteiro, da pista premium. Mas no primeiro lote estava R$ 80, mano. Aí, pô, absurdo, o cara pagar R$ 80 no show do G3. Antigamente pagava 160, R$ 200 e não achava ruim. Já tem o cara gasta até mais uma noitada aí e não percebe, né? Sem falar que o trabalho evangelístico, né, que tem. Porque o G3, ele atrai um público muito grande, né? E a mensagem, todo show tem uma mensagem focada para essa galera. Então, algumas pessoas não entendem o trabalho, né? Trabalho. Só entendem um culto. Algumas pessoas acham que é um culto, tá? E acham que a gente está cobrando para a galera ir para o culto. Mas não é. É um show, é um trabalho e tem gastos, né? Tem que sair uma grana de algum lugar para pagar esses gastos. Aí essa que é uma parte meio... Não é complicada, mas é uma parte que é um pouco cansativa. Essas críticas que vem, assim, igual você fala, muitas vezes é do próprio público, né? Já teve alguma, assim, que veio, que você percebeu, assim, que era uma coisa que ia enriquecer mesmo e tal? Porque tem muita gente que tá ali só para tentar engajar, né? Fazer um comentário ali maldoso também para tentar engajar na própria rede pessoal dele, né? Teve alguma já assim que você percebeu, isso aqui tá certo e tal? Teve ideia boa também desse povo assim que fica criticando? Teve algumas ideias legais, teve ideias de camiseta que vendeu legal. A linha meme que teve, não sei se você chegou a ver, além de ter Eu vi. o Juninho Afran, Benjamin Button. Sei. Essa linha foi, acho que, se eu não me engano, foi ideia de um comentário. Na turnê do Nadoc, se eu não me engano, né? Essa linha aí. Isso. Sim. Teve Pronto, ele já começou com aqueles vídeos lá, né? Aquelas partes mais de humor, ia ser legal uma camisa com tal. Aí teve também um comentário daquelas versões, se o G3 fosse trilha de um filme. Não sei se você viu isso aí. Esse eu não tô lembrado, Aí, não. Essa linha. esse já é mais recente. Se o G3 fosse trilha de algum filme, aí colocou aquela parte do Água Viva no fundo musical do filme Interestelar. Legal. Aí, nesse comentário, alguém comentou, seria legal a música tal com um dorama. Nossa, essa ideia é legal. Aí eu já fiz. E esse do dorama deu muito legal. Porque não é uma coisa que combina, né, G3 com dorama. Mas Sim. foi uma coisa que deu um engajamento legal. E foi ideia de um comentário. Massa Ô, Andrés demais. aí. Boa noite, Andrés. Boa noite, Andrés. O Andrés está com o podcast top lá também. Obrigado, Andrés, pela participação. Se quiser perguntar alguma coisa aí pro Pinheiro, manda aqui que nós vamos perguntar também. Pinheiro, é questão de relação pessoal sua, né, com o G3, com o Rodolfo. São dois artistas ali, né, que tiveram vivências diferentes, né, no passado. Rodolfo já foi do meio secular, né, já teve bastante coisa conturbada na vida dele. Hoje ele dá até testemunho disso, né? Como que é a relação pessoal sua, assim, com os dois artistas ali? Você nota muita diferença? Cara, antes eu via esses caras de um jeito, mas depois que você conhece, você vê eles de outro jeito. Cara, eu cresci sendo fã desses caras. Então, esses caras era como se fosse algo distante. Eu nunca ia conseguir chegar nesses caras, no máximo chegar perto para tirar uma foto. Então, na minha cabeça, esses caras eram celebridades. Mas quando eu conheci, mano, pra mim, todo mundo acha, né? O maior estrela, digamos assim, da banda ali é o Juninho. Mano, o Juninho, ele pergunta como é que tá minha mãe. Hoje, eu conversando com minha mãe, mãe, se você quiser me chamar de vídeo, ele aparece, fala com ela, fica conversando com minha mãe. Mano,
Depois, mano, esses caras é gente como a gente. Os caras, super gente boa, pergunta como é que você tá. Tipo, essa coisa assim meio que. Aí a gente começou a pegar esse laço de amizade, né? Aí, Aham. tanto essa convivência e tal, a gente esquece daquela mentalidade que tinha antes. Então, só vê os caras ali como se fossem seus amigos. Não vê mais como se fossem aquelas estrelas, aqueles artistas lá, como seus amigos. Cara, Sim. uma surpresa pra mim foi isso. Os caras que eu sempre admirava, porque sempre tem aquele, nunca conheci seus heróis, né? Mas graças a Deus conheci os meus heróis. Então, os caras, mano, eu sempre vou puxar pano pros caras, porque os caras são referência, né? E sempre vão estar ali no patamar muito alto. Mas quando você conhece os caras, você convive com eles. No ano passado que eu passei 2 meses com esses caras ali no final da turnê. Depois eu tava ali a gente fez uma confraternização na casa do PG. Sim. Normal, tipo, vamos ali na casa dos amigos, comer uma carne, mas depois eu parei para pensar, eu olhei assim, olha só onde é que eu tô. Mano, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Que o Pinheiro, de 12 anos, tava ali, né? Olha onde é que eu tô. Na casa do PG, resenhando aqui com os caras. Demorou um pouco para cair a ficha, mas depois que cai. Aí outro dia eu tô assistindo Game of Thrones ali do lado do Jean, chamando ele de Jean Targaryen. Ué, sem falar do Rodolfo. Mano. O Rodolfo é um amor de pessoa. Um amor de pessoa. O outro cara que foi uma surpresa muito boa. Cara, muito gente boa. Muito, 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 muito. Se E no deixar, eu início, vou ficar elogiando os caras aqui a noite toda. Né? no início assim, você teve dificuldade na questão profissional mesmo, assim, de separar essa coisa do fã para começar a ser o amigo, né? Começar a ser ver que os caras é seu cliente também, né? No seu trabalho. Teve algum problema assim? Você notou alguma dificuldade de adaptação para isso? Cara, a primeira vez que eu não estava trabalhando com eles, mas eu estava sendo voluntário no show deles. Um show que teve aqui em Natal. Quem não sabe, eu sou daqui de Natal. Teve um show aqui em Natal, o Júlio já trabalhava com eles. O Júlio me Sim. chamou para ficar na lojinha. Aí nesse dia eu fui buscar, com o Júlio, a gente foi buscar eles no aeroporto. Aí essa seria a minha primeira vez interagindo com eles. Uhum. E na minha cabeça eu fiquei, eu não vou dar uma de fã maluca aqui, eu vou manter minha pose profissional. Mas por dentro lá, aí eu conheci, eu falei com os caras, opa, tudo bom, Pinheiro e tal. Sentei ali na van e fiquei, não vou puxar saco com os caras, vou ficar aqui na minha. Entrei naquela pilha, né? Vou manter minha pose profissional. Depois que eu falei isso pros caras, os caras, mano, não existe isso. Depois eu foi aos poucos me soltando mais, que eu sou uma pessoa que quando pega amizade, mano, eu vou brincar, vou tratar você como se fosse meu irmão. Uhum. Eu sarro, zoa um com o outro. Aí essas zoações, essas brincadeiras foi meio que me acostumando com a convivência. Aí, mas foi muito tranquilo, muito tranquilo. Os caras sempre foram muito gente boa. Primeira vez que eu fui trabalhar com eles, fui viajar e tal, fui num show em Recife, saí daqui de Natal, fui para Recife, e fiquei no mesmo quarto que o Jean e o Duca. Mano, os caras me trataram super bem. Primeira vez que eles estavam me vendo, eu estava no quarto com eles. Então, não teve muito essa adaptação. Foi mais a parte interna minha mesmo, querendo manter aquela pose profissional. Mas os caras foram super de boa comigo. Me acolheram demais. Esse primeiro contato geralmente dá um baque na gente, né? Eu peguei amizade com o Luffy também. É o Luffy que me levou no camarim lá. Teve um show aqui perto em Governador Valadares, né? Que eu pude ficar ali no backstage e tal. O primeiro contato assim, é um baque, né, bicho? É igual o Rosa Saron. O Rosa Saron é uma banda que eu gosto demais. É a banda que eu mais sou fã hoje, é o Rosa Saron. E comecei a fazer trabalho pro Grevão. Sou engenheiro civil aqui em Minas, né? Comecei a fazer trabalho para ele. Hoje ele me liga. A gente não acostuma, né, com esse contato assim, até a gente perceber, né? Depois a gente começa a tratar o cara assim como um cara que como se fosse daqui da nossa cidade, né? Como se fosse um amigo assim, tudo. É uma coisa muito massa de acontecer, né? É uma experiência que não é qualquer um que consegue passar ela, né? Pois é, às vezes a gente entra nesse costume, né?
E às vezes algumas pessoas param e perguntam, cara, como é o Juninho, como é o Jean, como é esse cara? Cara, pô, a gente convive tanto coisa que esquece quem os caras são, né? Uma coisa que eu lembro, eu tava numa reunião com o Jeff e ele me mostrou algumas músicas novas, né? Olha, já vai ter música nova, já tem algumas E, ó, músicas novas. CD novo, CD Isso, novo. do CD novo. Então eu já vi algumas músicas novas. Aí eu fiquei imaginando, mano, a gente convive com esses caras e esquece quanto que esses caras são gênios. Mano, as músicas são um absurdo. Mano, como é que os caras têm essa criatividade de criar essas coisas? A gente esquece que os caras são gênios, né? E isso prova um pouco da humildade dos caras também, né? Porque tem muito artista que nem com a própria equipe ali tem essa liberdade, né? É meio que blindado ali até pros caras da equipe. É, verdade. Os caras são. Cara, o Juninho me liga, mano, o que é que você achou do. Ele tá nesse corre pra lançar o Nadoc. Teve Uhum. muito contratempo, teve algumas coisas que a galera não sabe, que teve alguns problemas técnicos, parece que uma das guitarras não pegou captação, aí teve que fazer, mano, muita coisa, por isso que não lançou ainda. Então o Juninho, mano, o Juninho me liga, mano, o que você acha dos cortes lá do Nadoc? O que você acha que dá pra mudar? Mano, os caras são assim, é umidade pura, umidade pura. Aí o cara, Juninho, Pedindo pô, opinião, mano, né? aí o cara fica até sem jeito, né? Mano, o que é que você acha disso e tal? Aí, aí o cara que fica, você que é fã desde pequeno, ficando do lado dos caras e ouvir isso, é uma honra muito grande, né? Tem. Esse DVD do Nadoc tem alguma previsão? Eu tava lá também no dia, então ansioso para ver esse DVD e tem previsão de lançar ele? Não pode, né? Cara, previsão é meio complicado, porque ainda pode aparecer algum contratempo. Tem. Mas acho que tá uns 88% pronto já, por aí. De vez 88 em a quando eu tô vendo o 90%. Jeff falar nas lives dele também, né? Desse lançamento aí que tá guardando também para lançar, né? Mas são DVD top, muito especial, né? Que foi aqui em Minas também, Belo Horizonte. Então, para mim, é DVD top aí que eu tô esperando para ver ele também. Se eu não me engano, toda a parte de vídeo já está pronta. Só Sim. falta o áudio, se eu não me engano. Mas. E o pessoal da equipe, você já tinha contato com algum deles, igual o Júlio, assim, né? O Júlio eu vou estar fazendo a live com ele aqui segunda-feira também, né? Para estar falando um pouquinho do trabalho dele também. Você já tinha contato, amizade, assim, com algum desses caras da equipe? Não, só com o Júlio. O Júlio, a gente se conheceu no. Acho que foi se eu não me engano, não sei se foi no Loop Session do Mauro ou se foi Sim. em um show do G3 aqui em Natal. E fez um grupo, a galera, no Facebook, ó, quem quiser participar do grupo e tal. Aí a gente entrou e a gente pegou amizade aí, mano. Por que ele pareça, a gente se conheceu num show do G3, é amigo até hoje. Depois a gente se chama de irmão, ele é muito amigo, chega a ser irmão. E da equipe mesmo, só quem eu conheci antes do G3 foi o Júlio. Todo mundo da equipe eu conheci depois. O Rossi, o Renan, o Abdias, o Pichote, todo mundo conheci depois. O Júlio é um cara muito humilde, né? Muito fácil de lidar com ele também. Tive mais contato com ele e com o Rossi, né? O Rossi também é um cara que eu achei top, assim, para estar conversando. Mas ali a equipe toda, né? Tendo essa harmonia, o trabalho funciona bem melhor, né? É, Dentro da turnê. Turnê muitas vezes é estressante, né? Muitas vezes vocês ficam ali muito tempo fora de casa, né? Longe da família. Então essa harmonia aí ajuda, né? Passar o tempo mais rápido e levar o trabalho mais como diversão, assim, também, né? Com profissional, mas com diversão. essa parte é mais difícil, ficar longe da família. Ano passado, quando teve o DDG, como eu sou daqui de Natal, então eu tive que passar todo o período de turnê em São Paulo. Então Sim. aí foram 2 meses longe de casa, longe da família, aí é a parte mais difícil. Aí você tem que lidar com os estresses da estrada, mas não estresse ruim, mas estresse, não dormir, tal, essas coisas que quando você está no busão de uma cidade para outra, no meio da madrugada, você não dorme. Você tira um Uhum. cochilo. De vez em quando, numa lombada, um buraco, você acorda ali. Você não Sim. consegue dormir bem. Então, isso acaba desgastando. Então, às vezes tem 3, 4 shows seguidos, você fica nesse corre. Você não descansa muito bem. Aí quando é no meio da semana que você vai meio que descansar, mas você ainda tem trabalho para fazer. Aí além de estar longe da família, tem esse trabalho, e aí por causa do trabalho você não consegue muito tempo para falar com a família. Aí essa parte é que complica. Mas é prazeroso, é muito prazeroso.
Eu percebi essa correria aí na primeira turnê do Humanos, né? Que a gente, no show de Valadares também, que eu conheci o Luffy. Aí no final lá a gente ficou ajudando, né? Carregar os instrumentos lá e tudo. No final eu fui embora com a van, né? Eu, o Rossi, o Luffy, eles me levaram pro hotel e me deixaram lá. Isso já era o quê? Quase 1 hora da manhã. Depois eu fui olhar na rede da banda, 5 e pouca da manhã, os caras já lá saindo para pegar a estrada também, né? Então praticamente não dormiu, né? Porque os caras depois que chegou ali, até que você dorme, até que você deita, você descansa, né? É. 5 horas da manhã tá pronto também, você não dorme, você dorme no máximo umas 2 horas na noite. Cara, pra quem toca, dá pra aguentar legal, mas pra quem canta, o PG, por exemplo, mano, é muito complicado pro PG, porque ele precisa descansar a voz, porque senão o cara ferra a voz dele. Mas, cara, outro cara que tive um prazer imenso de conhecer, mano, o cara que eu admirei ainda mais foi o PG. Mano, que esse cara faz no ao vivo. Você viu no show, você sabe o que eu tô falando. E a preparação, mano, o que esse cara faz, o que esse cara é. Então, só admirei esses caras, mas é cansativo, mano. Muito cansativo, porque, por exemplo, teve uma pernada que foi quinta, sexta, quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias seguidos. Ele estava numa casa no Arujá, e do Arujá a gente saía 2 horas, 1 hora da manhã, entrava no busão e ia para a cidade. O pessoal tentava dormir no ônibus. Chegava, descarregava o ônibus, montava as coisas, ia almoçar. Depois tinha passagem de som. Depois tinha que ir pro hotel, tomar um banho, se ajeitar para ter o show. Aí isso depois é 2 horas e meia de show, depois a janta, atender o pessoal, desmontar enquanto atende o pessoal, desmonta os equipamentos, leva pro busão, vai pro hotel, toma um banho, entra no busão e dorme no busão. Difícil, teve poucas vezes que a gente dormiu no hotel. A gente dormia mais na van, na van ou no ônibus. E era isso 4 dias seguidos. Então era bem cansativo. No quarto dia o PG já tava morrendo. Isso teve o lance do braço dele também. Ele Sim. adoeceu. Então, o cara é guerreiro. Guerreiro. Quando você está presencial lá nessas turnês, assim, você já fez algum trabalho de road também? Parece essas coisas assim, fora da sua área que você está fazendo? Cara, como é uma equipe muito unida, a gente se ajuda, né? Aham, E o pessoal precisando, ó, tá precisando de alguma coisa. Peguei muita amizade com o Marcola também. sim. Cheguei aí, Marcolinha, tá precisando de alguma coisa? Ajudava ele a montar o teclado e tal. Então, a gente ficava se ajudando. Se alguém tava precisando de ajuda, a gente ajudava. Mas road mesmo, não. Você ficava ali. Eu ajudava no que eu podia, mas se eu ajudasse em alguma coisa que não era muito minha área, eu poderia acabar atrapalhando. Mais atrapalhando que ajudando. Então, eu ajudava no que podia, depois ficava na minha função. Massa, Porque massa se você demais. tenta ajudar alguma coisa, como você não tem experiência, você pode acabar atrapalhando. Sim. Pode danificar alguma coisa, em algum equipamento também? Exatamente. Algumas coisas eu não sabia como era a montagem do teclado, então, ó, Marcola. Então o Marcola tinha que parar o que ele estava fazendo para me ensinar para poder ajudar ele. Então algumas vezes atrapalhava. Então algumas vezes eu que poderia ajudar, então, me ajuda a segurar isso aqui, ajudar a segurar e ele montava, alguma coisa assim. Mas hoje mesmo não, senão ia acabar atrapalhando os meninos. Massa demais. Cara, para a gente finalizar, fala um pouquinho aí, o que é que você está notando que está mudando, né, dessa parte de marketing aí, principalmente dentro do rock cristão, né? Nessa carreira que você já tem aí. Você tem notado alguma mudança significativa, assim, na questão de divulgação, na questão de imagem também, que tem que aparecer, assim, perante o público, né? Fala um pouco isso aí. Cara, sempre tá mudando, né? Sempre as coisas sempre tá mudando. Tem antigamente para ter que fazer um sucesso, tem que uma gravadora gravar o CD e lançar o CD. Hoje tudo na internet. Então, se você lança um disco todo, daqui a pouco você faz um sucesso, daqui a pouco cai. Se você for ver quem está em primeiro lugar no Spotify agora, você vai saber dizer quem é. Que pode ser alguém daqui, aí amanhã já é outra pessoa. Então, é essa coisa que você tem que ir se adaptando. Porque é uma coisa muito com as redes, né? Instagram, YouTube, TikTok. Então é uma coisa que está sempre se atualizando, sempre atualizando. Então, uma coisa que faz sucesso hoje, amanhã já é esquecido porque outra coisa já fez sucesso. Então você tem que ir se
adaptando a essas coisas. Não sei se eles já divulgaram isso, mas acho que o lançamento do Nadoc não vai ser mais da forma convencional. Lançar como lançou no Humanos. Então vai ser uma parada meio que... Não sei se eles já falaram isso, mas se não falaram, vai ser a novidade aqui exclusiva. Né? O furo. Mas eles vão meio que lançar meio que uma página documentada, eles comentando como que foi. Tá nos planos, não sei se isso vai mesmo acontecer, mas no lançamento tá meio que se reunindo para comentar o DVD e lançar algumas partes. Mais de um episódio também. Isso, por episódio, vai ser meio que uma série. Mas não sei se ainda vai seguir esse plano, mas tá no plano. Massa, eu tô vendo esse modelo aí sendo usado no documentário do André Matos, é um modelo muito interessante, né, cara? Você ficar lançando os episódios. O dele tá lançando em cinema, né? Se não me engano, os episódios. Isso é um modelo massa que eu achei também de estar lançando esse documentário. É um modelo muito bom porque tá sempre gerando, né? Porque se você lança tudo de uma vez, a galera vai consumir, depois esquece. Aí tem que ter alguma coisa nova. Então, isso vai meio que uma semana lançar um episódio, na semana lançar outro, vai estar sempre nesse fluxo. Vai estar sempre em evidência. Preenche um espaço maior, né, entre o lançamento de um trabalho e outro também. Exatamente. Top. Pinheiro, quero te agradecer muito, viu? Obrigado aqui pelo tempo, viu? Obrigado, para mim foi uma honra ter feito essa live aqui com você. Talvez estarei em Valadares de novo, na turnê do EDG, no final do ano. A oficina está com a agenda aí, se não me engano, dia 22 de dezembro, aqui perto da minha cidade, aqui, em Governador Valadares. Se você estiver lá, tomara que a gente tope lá, viu? Te dar um cumprimento lá, te dar um abraço. Quer divulgar alguma coisa aí, passar alguma rede social? Esse vídeo vai estar depois no YouTube, né? Se quiser falar no Instagram aqui também pro pessoal lá do YouTube seguir depois, fica à vontade, viu? Ah, que é isso, eu que agradeço. A honra. Mano, minhas redes sociais estão meio que abandonadas, né? Que eu fico focando tanto nos trabalhos que eu tem que cuidar da sua também, cuidando do outro. Eu não cuido da minha, não. Minha esposa até falou assim, não, você tem que cuidar das suas redes sociais, divulgar seus trabalhos lá. Tem que fazer, e nunca faço. Né? Mas para quem quiser seguir, JS_Pinheiro no Instagram, não vai ter quase nada lá, mas se você quiser seguir, futuramente, quem sabe, vai ter alguma coisa. Mas eu pretendo lançar meio que um making-off de como foi a edição, gravação do clipe do Diz, que aquilo ali foi uma coisa muito inusitada, que aquilo ali não era do material do DVD, da gravação do show. Aquilo ali foi uma coisa meio que inusitada. Tava ali duas pessoas, como eu tinha falado antes, voluntários, fazendo vídeo. Eu falei, mano, você consegue gravar essa música toda? Só essa música Diz. Eu não consigo. Eu falei com outro cara, você consegue? Consigo, pronto. Peguei a câmera do Roger, do Castilho que estava lá e coloquei lá na Pousão. Eu falei com o Castilho, coloca essa câmera lá na Pousão, já vai ficar legal. Então, com essas 3 câmeras aí, a gente fez aquele clipe lá do Diz. Então, eu pretendo meio que mostrar isso aí nas minhas redes. Mas, vamos ver se eu consigo. Curso você tem algum? Pretende lançar alguma hora? O quê? Curso? Isso. Mano, eu tava falando essa semana com a minha esposa. Tem algumas pessoas já querendo, me pedindo curso, aqui na minha região. Eu tava pensando, só que não tem tempo. Tem que ter um tempo para dedicar para montar o material todo ali, né? Para tá colocando depois disponível, né? Mas é plano seu, né? Tá fazendo um. Cara, é plano, porque a gente tá com plano de se mudar para Goiânia, né? Mas não é nada certo ainda. Tá com esses planos, mas enquanto não vai, aí eu queria, porque depois que a gente for não tem como fazer mais. Então, mas antes eu queria fazer meio que um curso rápido, uma coisa assim, porque tem algumas pessoas querendo, me procurando, quero curso, me ensina isso, mas é complicado. Bom, quando você lançar, vem cá divulgar de novo no meu canal, beleza? Opa, vai show. estar a porta aberta aí. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigado. Saúde e sucesso aí para você e para sua família, beleza? Amém. Obrigado, mano. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado pela live também, vai estar disponível lá. Show. Valeu. Até mais. Valeu, galera.